Na aula de matemática, nós vamos rever dois conteúdos que vocês já conhecem, vocês já trabalharam com eles no segundo ano, e também este ano nós falamos um pouquinho sobre cada um desses dois conteúdos, tá bom? Então veja, sistema decimal de numeração e quadro valor de lugar. Vamos entender. O sistema de numeração decimal é um conjunto de regras que são utilizadas para representar os números que têm a base 10, tá? Base é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. E o que são esses símbolos? São esses daqui, ó, do 0 até o 9. São símbolos que nós conhecemos como algarismos. E ao combinarmos algarismos, ou até mesmo ele sozinho, ele pode representar um valor, tá? Ele passa de um símbolo, né, de simplesmente um símbolo, e passa a representar um valor, tá bom? Isto vai depender da posição em que ele vai estar no quadro valor de lugar. Nós já vamos recordar isso. Vamos só ver mais aqui, ó. Então, o sistema de numeração decimal, ele tem várias regras e ele tem como base 10. Vamos lembrar que eu já falei na última aula, nós já vimos isso, que Pitágoras, ele inventou o sistema de numeração decimal baseado na quantidade de dedos que nós temos nas mãos, né, que são os 10 dedos que nós temos. Então, ele começa contando a partir do 0 e vai até o 9. Então, se nós contarmos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos, ou seja, 10 algarismos. Que esses algarismos, nós podemos dar valores para eles, então passa a ser o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. E se nós combinarmos esses números, nós conseguimos formar infinidades de números, tá bom? Se combinarmos esses símbolos. Vamos lá. Agora vamos recordar o quadro valor de lugar. Então, veja. Quadro valor de lugar conhecemos como QVL, por onde podemos saber o valor do algarismo através do lugar que ele ocupa. Então, aqui eu falei sobre esses símbolos, né? Que vai do símbolo 0 até o símbolo 9. E esses símbolos, dependendo da posição que ele estiver aqui neste quadro valor de lugar, ele vai mudar o valor dele, tá? Então, esse quadro nós temos a unidade, a dezena, a centena e o milhar. Nós já começamos a trabalhar com milhar, lembram disso? Então, cada número em uma dessas posições, cada algarismo, ele vai ter um valor, tá? Vamos continuar aqui, a gente já vai entender isso melhor. Aqui nós temos o quadro valor de lugar, ele mais explicado, mais detalhado, tá bom? Diferente desse daqui, que é uma coisa que não tá tão detalhada, tá? Então, vamos entender como que nós descobrimos o valor dos números, tá? Os números, gente, eles são classificados em classes e ordens, certo? Dependendo em qual classe ele vai estar ou em qual ordem ele vai estar, o valor dele vai mudar, tá? Eu vou fechar aqui e vou abrir para nós trabalharmos aqui nesta tabelinha, ok? Então, por exemplo, eu vou ter aqui o número, vamos colocar aqui o número 3, o número não, o algarismo, esse símbolo, este outro símbolo, este e este, tá bom? Então, por exemplo, aqui o algarismo 3, né, conhecido como número 3. Se eu colocar ele aqui na classe das unidades simples, na primeira ordem, que é conhecida como unidade simples, qual vai ser o valor deste algarismo? Vai ser o valor 3. Não muda, tá? Porque o 3 são 3 unidades, ok? Agora, se eu pegar esse 3... tá? E colocar ele na classe das unidades simples, e na segunda ordem das dezenas simples,
Este 3, esse algarismo, ele muda o valor dele. Aqui, ele é igual a, vamos colocar um igual aqui, igual a 3. Na unidade simples, o 3 vale 3. O 3 na dezena simples, que é na segunda ordem da classe das unidades simples, o 3, ele vale 30, porque lembram da dezena? Uma dezena é igual a 10. Se eu tenho 3 dezenas, esse algarismo ele passa a valer 30, ok? Se esse mesmo 3 eu colocar ele na classe das unidades simples ainda, na terceira ordem, que é centena simples, o 3 ele passa a valer 300, ok? Até aqui tudo bem? Até aqui vocês já entenderam, já aprenderam, tudo bem? Então, se eu deixar assim, ó. Então, se eu compor este número assim, vamos compor. Se eu pegar 300 mais 300 aqui da centena, 30 da dezena, mais 3 da unidade, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 333, ok? Então, estes números eu vou representar desta forma aqui na classe das unidades simples. Este número aí, o número 333, ele vai ficar 3 na centena, 3 na dezena, e 3 na unidade. Ele não pode, eu não posso deixar como eu coloquei aqui em cima, né? 333. Aqui eu coloquei só para você entender que quando o número 3 ou qualquer outro número estiver na ordem da unidade, ele vai valer ele mesmo, né? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, até 9 unidades. Na casa da dezena, ele vale vale uma dezena, que é o número 10. O número 2, o número 20, o número 3, o número 30. E na casa da centena, ele vale 300, ok? Então, nesse quadro valor-lugar, ele vai até milhões, mas nós não vamos chegar aí nos milhões, tá? Nós vamos trabalhar só aqui nos milhares. Depois, quando a gente for passar para frente nos milhões, nos próximos conteúdos, eu vou até diminuir esse quadro para não confundir. Vamos lá. Deixa eu recortar ele. Aqui. Vamos recortá-lo para não confundir aqui, ó. Vamos trabalhar somente até aqui, tá bom? Então, veja. Se eu pegar esse mesmo número 3, agora, gente, até aqui vocês aprenderam, né? A unidade, dezena, centena da classe das unidades simples, que é a primeira, segunda e terceira ordem. Então, sempre que a gente vai fazer uma continha de adição, ou de multiplicação, ou de subtração, nós vamos começar a operar essas continhas a partir da unidade simples, olha, da primeira ordem, depois a segunda, depois a terceira, tá? Agora vejam, se eu coloco esse mesmo 3, deixa eu aumentar aqui, abrir mais espaço para nós trabalharmos. Se eu coloco esse mesmo 3 aqui na classe dos milhares, que nós estamos falando de 1000, tá? Na quarta ordem, ele vai ficar valendo. Aqui, gente, já é classe, unidade de milhar, tá? Mas o 3 aqui, ele é igual a 3.000. Tá bom? Vamos arrumar. Vou apertadinho aqui, ó. Mas nós vamos conseguir. 3, né? Aqui o 3 vale 300. Eita. Tá difícil, hein? Peraí. Pronto, agora sim. Então, ó, o 3, ó, classe dos milhares. Na quarta ordem, unidade de milhar, vale 3.000, tá? Nas dezenas, ele vai valer quanto? 30.000. E na centena, ele vai valer
300 mil, tá bom? Igual a 300 mil. Aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho a fonte, tá? Então, vejam, eu arrumei, olha. Então, o 3 na sexta ordem do milhar vale 300 mil. Na quinta ordem, 30 mil. Na quarta ordem, 3 mil, ok? Na classe das unidades simples, 333. Então, se nós mudarmos aqui, ó, e colocarmos... Bom, depois a gente faz essa continha. O que eu quero que vocês percebam que o quê? O algarismo, quando ele, dependendo do lugar que ele ocupa no quadro valor de lugar, ele vai mudar o valor, tá? O 3 na primeira ordem vai valer 3, na segunda ordem vai valer 30, na terceira ordem 300, na quarta ordem 3.000, na quinta ordem 30 mil e na sexta ordem 300 mil, tá bom? O que vocês precisam entender é o seguinte, aqui na casa da unidade, nós vamos poder usar todos os números, ou seja, todos os algarismos, de 0 a 9. Porque eu não posso usar aqui o número 10. Lembra do joguinho que nós fizemos, nunca 10? Então aqui nós vamos até o 9, tá bom? Quando aqui nós chegamos no 9, se vamos colocar o 10, aqui eu vou ter que deixar o 0 e vou colocar o 1 na casa da dezena, tá? Porque a unidade zerou, mas eu já tenho uma dezena que representa o número 10, tá bom? A mesma coisa se nós fizermos com o número 100. O número 100 é a mesma coisa. Quando eu chegar lá no 9, eu vou colocando aqui, né? Vou colocando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando for o 10, aqui zera e o 1 vem para cá, tá? Então, este é o quadro valor de lugar e o que vocês precisam entender. Não se preocupem ainda em decorar isso. Classe das unidades simples, classe dos milhares. Eu só coloquei para vocês começarem a ter uma ideia de como que acontece os valores desses símbolos, ou seja, desses algarismos, ok? Então, nós temos aqui que vocês precisam entender o quê? Que cada número possui um valor dependendo da posição em que nós colocamos ele, tá? Eu vou colocar isso daqui, agora vamos olhar aqui, ó. Então, aqui nós temos unidade, dezena, centena e milhar. Quando colocamos o algarismo na unidade, ele tem um valor, na dezena outro, na centena outro e no milhar outro, tá bom? Vamos dar atenção à atividade 2 na página 197. Vejam, vamos resolver algumas situações problema que envolvem números. Se preferir, utilize as fichas numeradas de 0 a 9 do jogo, qual é o maior? Aquelas fichas que vocês recortaram lá do anexo, tá bom? Usamos o algarismo 2, 9, 5 e 1. Faça o que se pede. A. Forme os 4 maiores números possíveis, mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número. Então, por exemplo, vocês vão formar os 4 números maiores possíveis. Eu só vou dar uma dica. Todos esses 4 números vão começar com o número 9, tá? Que é o número maior possível. Então, você vai criar 4 números. B. Escreva os números formados no item A em ordem crescente. Então, os 4 números que você vai formar aqui, você vai colocar eles nessa linha em ordem crescente, tá bom? Como que é a ordem crescente? Do menor para o maior, né? Tá pequeno, vai crescendo, crescente, ok? Vamos para a próxima página. Deixa eu mudar aqui a maneira de apresentar para ficar mais fácil para nós vermos. Ok, agora aqui na próxima página nós temos: decomponha os 4 números que você formou no item A de acordo com as indicações abaixo. Então, você vai colocar o número que você encontrou aqui. Por exemplo, dá um exemplo. Que seja o número 9.251. Lembra que eu falei que começa com 9? Então, vamos já colocar aqui, ó, o primeiro número, tá?
E depois você forma os outros. Eu vou colocar aqui para vocês. Aí você já copia esse número na sua apostila. Então, 9.251. Dá para formar mais 3 números com esse. Tudo começando com 9, hein, gente? Então, o número 9.251, vamos copiar ele aqui agora. Vamos resolver essa questão com ele aqui, ó. Então, eu vou pegar o primeiro número lá que eu formei e vou colocar quantos milhares, né? Então, eu vou colocar lá o milhar primeiro. Qual que é o milhar? É o 9. Qual que é a centena? Ó, 9 milhares, 2 centenas. Aqui nós vamos ter 5 dezenas e 1 milhar. Tá bom? É isso que vocês vão fazer com os 4 números que vocês encontrarem. Já fiz com um, vocês vão fazer os outros, os demais, ok? Agora vejam. Usando os mesmos algarismos do exercício anterior, faça o que se pede. Então, você vai usando esses mesmos números que você descobriu aqui, você vai usar no exercício C, aliás, no B, no C e no D também, tá? Forme os 4 menores números possíveis, mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número. Então, você vai pegar aqui esses algarismos 2, 9, 5, 1 e vai formar os menores, ok? Os menores, gente, vai começar, aqui começa com a letra 9, lá vai começar com o número 1, tá? Uma dica que eu tô dando para vocês. Então, eu vou colocar aqui o primeiro número. Então, por exemplo, eu tenho lá 2, né? Os números que eu tenho é o 2, vamos voltar aqui para ver. É o 2, 9, 5, 1. Então, eu vou formar um número aqui para ficar mais fácil, você faz a partir desse. Então, vamos colocar aqui o número 1000, lembra que eu falei que começa com 1? 1259, tá bom? Esse vai ser o primeiro número. Então, você vai colocar todos os 4 aqui, mais 3, certo? E vai escrever os números formados no item A em ordem decrescente. Não é crescente nesse, é decrescente. É o contrário lá do crescente, tá bom? Agora, no exercício na página 197. Tereza foi com sua avó... Acho que aqui eu vou aumentar para ficar mais fácil para nós lermos. Vamos, ó. Tereza foi com sua avó ao banco e o gerente informou que ela precisaria criar uma senha para acessar sua conta no caixa eletrônico. A senha deveria ter qualquer combinação dos 3 algarismos a seguir, 0, 5, 9. Tereza ajudou a sua avó, escrevendo todas as possibilidades de senha para que ela escolhesse uma. Quais senhas Tereza escreveu? Então, você vai formar 3 possíveis senhas para aí no exercício, tá bom? Então, ó, não são 3, gente. Vocês vão formar com esses 3 algarismos todas as possíveis senhas. É no mínimo 6 possibilidades, tá bom? 6 possibilidades de senhas com esses algarismos. 0, 5, 9 é uma possibilidade, tá? Vou colocar aqui 2 possibilidades para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira possibilidade, né? Já vamos tirar da frente aqui, ó. Eu colocaria 0, 5, 9. Uma outra possibilidade, 5, 9, 0, tá? Agora você faz as outras, tá? Tem que ter pelo menos mais 4 possibilidades aí, tá? Então, gente, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá? Um beijo.